aqui é a Tamiris do Resenhando Sonhos e a gente vai falar sobre Renegados. Renegados é um lançamento de 2020 da editora Rocco, da autora Marissa Meyer, com tradução da Regiane Winiarski. E esse é o primeiro livro, então, dentro dessa trilogia. Lá fora, os outros dois livros já foram publicados e que a gente fica, então, aguardando das continuações aí pela senhorita Rocco. Esse foi meu terceiro contato com a escrita da Marissa Meyer. Eu já tinha lido Cinder. Infelizmente, eu não dei continuação à série das Crônicas Lunares, mas ainda quero muito retomar essa série. E no mesmo mês que eu li Renegados, eu também li Sem Coração, que é um livro em volume único. Tinha sido o último lançamento dela antes de Renegados aqui no Brasil, e que foi o livro que trouxe ela pra Bienal também, quando ela esteve aí. Eu peguei o hype de Renegados da galera lá de fora do Booktuber gringo falando horrores sobre essa série quando ela foi lançada e da ansiedade do lançamento dos outros livros conforme eles foram saindo por lá. E aí, quando esse livro foi anunciado no Brasil como lançamento pra 2020, eu já estava pronta pra fazer essa leitura. Nessa história a gente vai conhecer um universo onde algumas pessoas começaram a desenvolver poderes e essas pessoas foram chamadas de prodígios. No prólogo a gente tem uma ambientação muito positiva do que aconteceu aqui. Primeiro aconteceu uma era de anarquia que foi comandada por um cara chamado Ace Anarchy. Esse cara então estava à frente dessa situação que representava de certa forma também um certo caos com as coisas fora de ordem ali e uma visão não positiva do que esses poderes poderiam trazer. Depois de um tempo então desse caos surgiram os Renegados, que foi um grupo de pessoas também com poderes que acabaram tomando nas próprias mãos a missão de fazer justiça e de tirar essa anarquia do poder e tornar então esse lugar um mundo mais justo. E aí esses Renegados então acabam tirando os anarquistas do poder e acabam assumindo o governo aqui, criando novas regras. E aí a gente tem então a ascensão desses Renegados, que a gente vai ver aqui na história como um grupo pacífico, coloca as coisas em ordem e mantém esse mundo aqui em paz. A gente tem dois protagonistas aqui, a Nova e o Adam. E a gente começa o livro do ponto de vista da Nova, ainda bem novinha, quando a família dela é atacada e ela torce e ora para que os Renegados venham ajudar a família dela, venham ajudar para que os pais dela sobrevivam, e isso não acontece. E aí a gente vai ver, conforme a gente passa a acompanhar a Nova no presente, que isso cravou no coração dela uma dúvida muito grande sobre esses Renegados serem pessoas boas ou não, e do fato de que na verdade ela acaba se aliando com os anarquistas e com esse movimento que, apesar de não estar no poder, ele ainda existe e é vigiado então por esses Renegados para que eles não saiam mais da linha. Só que as coisas podem estar mudando aqui e a Nova tem uma missão, e essa missão envolve se infiltrar nesses Renegados para tentar destruir essa organização por dentro. O poder da Nova é colocar as pessoas pra dormir e o codinome que ela usa aqui como parte dos anarquistas é Pesadelo. Pelo lado dos Renegados a gente vai conhecer o Adam. O Adam, ele é um garoto que ele é filho de uma das Renegadas originais ali do primeiro grupo. Depois a mãe dele acaba morrendo de forma muito suspeita, que é um dos grandes mistérios desse livro. E ele é adotado por um dos outros originais, que é o grande comandante aqui, porque ele é invencível. O poder dele é ser invencível. E o poder do Adam é desenhar coisas e dar vida a essas coisas. Então ele pode tirar umas coisas do chapéu ali que podem ser bem úteis. Porém, como ele é filho desse cara importante, esse cara importante meio que deixa ele ali quietinho, porque não quer colocar ele em risco. E o Adam tá tramando alguma coisa ali. Ele descobriu algo que faz com que ele possa ter mais ação no meio dessa situação toda. Só que ele sabe que talvez não seja a hora dele levar isso pro pai dele, porque o pai dele vai botar ele no banco. Então ele acaba aqui assumindo uma outra personalidade, que é o Sentinela. E aí nem ele sabe que a Nova é a Pesadelo, nem a Nova sabe que ele é o Sentinela. E os dois vão se cruzar nessa história no momento em que a Nova tentar infiltrar então essa organização de Renegados. Porém, na verdade, a gente vai ver o caminho deles se cruzando bem antes na história, quando a gente tem um evento aqui no início do livro, que meio que já dá o tom, porque passeata, onde as pessoas vão relembrar então esses Renegados pra comemorar, né, o momento em que eles se libertaram e tal. E eu acho que dá uma visão bem interessante pra gente do comportamento dessas pessoas e do que esses Renegados representam aqui pra quem tá contando com eles pra ser a salvação. Esse livro tem várias coisas legais, tá, gente? O primeiro é o cenário. Eu gosto muito desse cenário de superpoderes, de heróis que surgem do nada, da gente tentar descobrir de onde é que vieram esses poderes, o que pessoas com poderes impõem em mudanças de regras na sociedade, como as pessoas que não têm poder se comportam, mas principalmente quais são esses poderes. E aqui a gente vai ter uma série de poderes que são muito legais. Tem alguns poderes que são mais normais, tem poderes que são relacionados aos elementos, então tem várias coisas aqui, e alguns poderes são mais raros ou mais difíceis de serem manifestados do que outros. E isso tem todo
um significado dentro dessa história, porque o Ace Anarchy, ele tinha um poder muito peculiar, ele era meio Magneto, assim, e era um poder muito alto, foi muito difícil depor esse cara. Então tem alguns níveis de poder aqui que são mais temíveis que outros, enquanto outros não são tanto assim. E a gente vai entender ao longo da história como é que essas pessoas entram ou não para os renegados, porque não é porque você tem um poder que você necessariamente vai entrar para esse grupo de elite. A outra coisa legal desse livro é que a gente tem aqui um mix de ter um lado bom e um lado mau, mas ao mesmo tempo nem tudo é claro como deveria ser ou parece ser num primeiro momento. Nem todo mundo que tá do lado dos anarquistas são ruins ou querem o mal, e um grande exemplo disso é a nossa protagonista. Ela tá fazendo isso porque ela se sente injustiçada pelo que aconteceu, porque ela tem pessoas que ela gosta do lado dos anarquistas, porque ela acha que os renegados negaram ajuda pra ela e isso levou a família dela a morrer, e ela tem os motivos dela pra querer essa vingança, né, que é o que diz aqui na capa. Ele quer justiça, então o Adam, e ela quer vingança. Então ela vai atrás desse grupo porque ela acha que na verdade eles são opressores, que na verdade o que eles estão fazendo é criar uma grande fachada de paz e de tá tudo bem, quando na verdade isso não tá acontecendo de verdade, porque tem pessoas sofrendo, porque nem sempre eles conseguem fazer a justiça, porque eles então estão em controle no poder. Mas a Nova não é uma personagem ruim, ela não é má, ela não é uma vilã como a gente tá acostumada a ver, mas ela tá do lado que é apresentado na história como o lado que poderia ser o vilão na história. Ao mesmo tempo a gente tem o Adam, que tá dentro dos renegados, que é pra ser essa grande organização que colocou ordem no mundo, e o Adam também não é um personagem ruim. Ele é bonzinho, ele é um garoto que às vezes até é ingênuo pra algumas coisas, mas ele quer fazer mais, ele quer aprender, ele é muito inteligente, e ele sabe meio que o balanço dos limites ali, de tipo, ele sabe que ele não pode ser ingênuo com os pais ou com todos os renegados, porque vão botar ele no banco, então ele não pode revelar tudo que ele sabe, ao mesmo tempo que ele quer fazer o bem, então ele não quer simplesmente abandonar as coisas que ele conquistou pra esperar o momento certo, então ele tá indo por trás ali, né, burlando as linhas pra conseguir fazer isso através do Sentinela, e aí através tanto do ponto de vista da Nova quanto do Adam, que a gente vai percebendo que nem tudo nos renegados são flores, que existem pessoas dentro dessa organização que têm pensamentos um pouco mais maus, que querem tomar poder de uma forma errada, que estão tramando coisas que não são tão positivas, que são questionáveis. E aí eu acho que uma das grandes reflexões que essa história traz é que eles meio que tomaram o controle de tudo. Então não existe mais poder na mão das pessoas comuns aqui, tudo tá na mão dos renegados. E uma das reflexões que a Nova traz pra dentro da história no momento é tipo assim, por que vocês não deixam as pessoas comuns cuidarem de coisas comuns, sabe? Antes tinha uma coisa chamada polícia, né? Por que não criar uma polícia e deixar as pessoas comuns terem o poder também de ter controle sobre essas coisas, que a gente vê que aos poucos foi tirado dessas pessoas e que tá tudo nas mãos dos renegados, quando para certas coisas não precisa estar, porque são coisas que podem ser dadas de forma mais natural e normal, como a gente é acostumado. Então a gente tem essa ambiguidade, porque a gente não sabe direito o que quem é certo e quem é errado na história. Eu acho isso sempre muito legal, seja no cenário das organizações, seja através da configuração dos personagens. Eu acho que isso engrandece um pouco, porque você não necessariamente toma um lado na história, porque não existe um lado completamente certo, você talvez torça por esses personagens, mas a gente vai querer que eles vençam, que eles consigam. Mas como você faz isso quando cada um tá de um lado e não necessariamente eles torcem pela mesma coisa e você não sabe qual é o lado certo que você tem que torcer? Então eu particularmente gosto muito desse sentimento de conflito que livros assim geram na gente. Eu acho que Renegados faz um trabalho muito bom nisso. Eu gosto bastante da personalidade dos dois personagens, eu já comentei em outros vídeos aqui no canal de vlog, de favoritos do mês, que eu achei a personalidade dos dois bem parecida com as personalidades que eu encontrei em A Melodia Feroz, que é uma duologia da Victoria Schwab, Monstros da Violência, que começa em Melodia Feroz, termina em O Dueto Sombrio. Tem resenha aqui no canal dos dois. E eu achei bem interessante essa dinâmica, porque lá também a gente tem a personagem feminina como vindo do lado mal e o personagem masculino como do lado bom. E eu achei que a personalidade dele se relaciona bastante com a do August, da Melodia Feroz. Então, se você gostou da dinâmica daqueles personagens, acho que você vai curtir aqui também. Eu acho bacana que os personagens, eles vão percebendo essas coisas ao longo do caminho também, essas reflexões que a gente vai fazendo sobre, pera, tem alguma coisa errada aí, ou, nossa, mas será que eu fazer essa coisa má aqui vai estar realmente ajudando alguém, ou ajudando a minha causa? Então eu acho que o livro se propõe a fazer algumas reflexões assim que são bem legais, e a gente vai aprendendo conforme os personagens também vão descobrindo, enquanto a gente também tem a oportunidade de pegar algumas nuances que não são expostas de forma tão clara pros personagens e que talvez eles demorem um pouco mais pra pegar dentro da história. Tem um personagem aqui muito incrível que é o Max. Ele é uma criança e tem todo um mistério ao redor dele, do que ele faz, por que ele tá da posição
situação que ele tá, porque ele tá meio isolado de todo mundo. Ele é um personagem muito intrigante e ao mesmo tempo parece que vai ter um papel bem importante na história. Sobre o final do livro, a gente tem um pequeno plot twist na história, que é um plot twist que você consegue pensar nele ao longo do caminho. Então assim, não é aquela coisa que, nossa, nunca vi isso vindo. A autora dá sim algumas pistas ao longo do caminho. Talvez você não vá prestar atenção, mas se você for prestar atenção em alguns detalhes, em algumas dicas que a autora vai dando, você consegue sim descobrir o que tá acontecendo. Mesmo eu tendo sacado antes qual ia ser a virada que a autora ia trazer aqui, foi uma experiência bem bacana e eu gostei bastante do ritmo do final do livro, assim como eu gosto do ritmo do começo do livro. E essa história só acabou não sendo 5 estrelas pra mim, eu não tendo um rendimento melhor, porque eu acabei achando o meio do livro um pouco perdido, assim, porque você entra na história e ela te introduz a esse mundo de uma forma muito instigante, você fica querendo saber o que tá acontecendo. No final do livro a gente tem toda também uma cena de ação, uma sequência de ação bem bacana, mas no meio do livro a gente cai meio numa certa monotonia, que é os personagens se conhecendo, explorando, ficando de tocaia. Não chove, não molha, que eu acho que podia ter sido melhor desenvolvido para que a gente tivesse o mesmo ritmo que a gente tem no começo e no final durante todo o livro, que a gente tivesse picos de ação e de aventura e que os personagens corressem mais perigo e que a gente temesse mais e conhecesse mais outros poderes, outros personagens, outras logísticas através de momentos de ação e menos de interação tênue que estavam acontecendo aqui, de descoberta, de ai, olha o tour pelo negocinho, aí os personagens caminham por várias páginas fazendo um tour pelo prédio dos renegados. Eu acho que a autora acabou, do meu ponto de vista, do que eu estava esperando desse livro, pelo que eu entrei na história recebendo, ficou um pouco perdido no meio e eu gostaria que o livro tivesse sido mais balanceado nesse sentido, assim, que o meio dele fosse mais parelho com o que foi o começo e o final. Porém, foi um universo em que eu me senti muito feliz enquanto leitora. Eu, como falei pra vocês, gosto bastante. A outra série que eu li nesse sentido é a série dos Executores do Brandon Sanderson, que tem um protagonista que eu não gosto, mas eu acho a proposta da série muito legal também. E esse livro, ele tem uma escrita bem mais juvenil que a série do Brandon Sanderson, apesar da série do Brandon Sanderson também ser uma série young adult, mas eu acho que a escrita da Marissa Meyer é mais jovem ainda, então ela é menos trabalhada, ela é menos rebuscada, ela é menos sagaz. Que o Brandon Sanderson, ele é muito sagaz na escrita dele, então eu acho que nesse sentido esse livro fica um pouco abaixo, mas ao mesmo tempo o carisma desses personagens é mais pulsante pra mim do que foi com a série dos Executores do Brandon Sanderson. Então, né, na balança ali, uma coisa vai compensando a outra. Eu acho que é uma história que dá pra você se divertir bastante, é uma história que dá pra você refletir sobre várias questões sociais, porque a autora faz essa reflexão através do bom, do mal, de quem tem o poder, do quanto é essa linha entre, tá, você tá protegendo essas pessoas, mas você tá fazendo coisas más também, qual é o peso de cada coisa. Então eu acho que essas reflexões são muito bacanas pra acrescentar dentro da trama, e eu acho que isso vale, porque tá conversando com um público mais jovem, e é através de algo que é super pop, né, que é super-heróis, e você consegue trazer essas reflexões aqui dentro numa história que é super envolvente, que você se engaja, que você torce pelos personagens, que é uma grande aventura, e ao mesmo tempo você tá ali, né, costurando pequenos temas. Eu acho que isso é bem legal, assim, de você ver em histórias assim, mesmo que eu acho que no meio do livro precisava que a coisa fosse mais ação, fosse mais bem desenvolvida, e que talvez sim o livro pudesse ter um tom mais maduro na forma como ele conversa, mas ainda assim eu gosto bastante dos personagens, gostei muito do universo, e acho que é uma leitura bem positiva se você gosta desse estilo de história, mesmo com todos esses pontos que eu falei pra vocês. É uma série que eu quero continuar lendo conforme os lançamentos forem saindo por aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu Renegados, qual é a sua opinião sobre essa trama. Se você já leu também, talvez, outros livros da Marissa Meyer, né? Como foi a sua experiência. Eu ainda tô pensando se eu vou retomar minha leitura das Crônicas Lunares esse ano, se eu vou deixar pra mais à frente. Mas se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. E deixar o seu joinha também nesse vídeo pra me ajudar na divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!